Meus irmãos, nós começamos domingo passado e vamos continuar até o fim desse mês, uma série chamada Ano de Avivamento, porque nós acreditamos que 2021 é um ano de avivamento para o povo de Deus, amém? É um ano de avivamento para você, para a nossa igreja, para a nossa cidade, para o nosso país. Nós não queremos fazer um movimento só na minha vida, só na minha família, só na minha igreja, não, mas algo que Deus faça em nosso meio, em nossa cidade, estado, país, enfim, um mover de Deus. Nós vimos ao longo da semana e do culto passado que avivamento é um movimento de Deus em uma região, em um lugar. Não é algo individual com alguém, mas é algo com um povo de Deus, com um movimento. E semana passada, então, nós falamos sobre o livro de Joel, que é chamado o profeta do avivamento no Antigo Testamento, que ele fala sobre isso, ele chama o povo a se arrepender e a voltar-se para Deus. E o resumo da pregação do domingo passado foi o seguinte: voltem-se para Deus e arrependam-se dos seus pecados. Essa foi o resumo da mensagem de Joel. Capítulo 2 mostra isso, Joel dizendo: pessoal, vocês precisam se converter, voltarem-se para Deus, né? Vocês se distanciaram de Deus, se afastaram de Deus, o coração de vocês foi para outras coisas, então voltem-se para Deus. E para voltar-se para Deus, o primeiro passo é: se arrependam, ou seja, reconheçam que vocês estavam longe de Deus, reconheçam que o coração de vocês os levou para longe de Deus, e voltem-se para Deus. Meus irmãos, é muito fácil o nosso coração ir para outras coisas. Às vezes o nosso coração acaba sendo levado para outras coisas, o lazer, atividade física, entretenimentos variados, negócios, política, enfim, por vezes o nosso coração, ele parece que é sequestrado, e nós nos afastamos de Deus, e começamos a pensar, a falar, e a nos preocupar só com outras coisas, e quando nós nos damos conta, o diabo já nos colocou num barco, e nos deu, e nos disparou para bem longe de Deus. Então, Joel nos diz: voltem, façam o caminho de retorno. Eu usei aqui uma palavra, uma ilustração bem importante. Quem sabe, quem já esteve na presença de Deus, sabe o caminho de retorno. Amém, gente? Quem já esteve num lugar com Deus, sabe como voltar para aquele lugar. E a palavra é: voltem, e se arrependam e comecem de novo. E hoje, então, nós vamos continuar falando sobre Joel, o profeta do avivamento. E hoje eu quero me dedicar inicialmente ao capítulo 1 primeiro, e quero destacar algumas coisas que eu achei muito importantes, que estão nesse capítulo. E nesse capítulo 1, o profeta Joel faz duas declarações muito fortes. A primeira delas, ele descreve o caos. Joel, nós vimos semana passada que Joel viveu numa época de uma grande crise econômica, social e espiritual em Israel. Israel havia sido devastada por uma praga de gafanhotos. E ele descreve, olha como Joel descreve o caos econômico, social e espiritual que ocorreu em Israel. Vamos ler Joel capítulo 1, verso 3 e verso 4. Olha a descrição dele. Contem o que aconteceu aos seus filhos, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. E isso chegou até nós, né? Foi sendo descrito geração após geração. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou,
o gafanhoto devorador comeu. Ou seja, teve 4 ataques de gafanhotos. Primeiro veio os gafanhotos chamado cortador, depois o peregrino, depois o devastador e depois o devorador. Alguns estudiosos dizem que foram 4 enxames diferentes, né, com gafanhotos diferentes. Alguns dizem que não, que foi o ciclo dos gafanhotos, que cada um desses gafanhotos é um ciclo, né? Ou seja, o primeiro eram os filhotes, depois os adultos se multiplicaram e veio uma outra geração, e depois veio outra, e enfim, e destruiu em pouco tempo toda a produção de Israel. E lembra que Israel vivia numa época agrícola, né? A economia dependia basicamente do que se plantava, dos animais, e foi devastado tudo. E olha o que ele vai dizendo: os campos estão arruinados, a terra está seca, verso 10 e 12, o trigo foi destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se agricultores, chorem produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca, a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo secaram, secou-se mais ainda a alegria dos homens. Meus irmãos, pensa no quadro da dor. Uma praga destruiu, varreu a economia, trouxe fome, trouxe escassez, trouxe crise. E é nesse tempo que Joel diz: gente, se vocês não se voltarem para Deus, as coisas só vão piorar. Eu pensando nesses 4 estágios dos ataques dos gafanhotos, né, os 4 tipos de gafanhoto, ou 4 níveis de gafanhotos, enfim, seja o que for, eu fico pensando, não há problema que não possa aumentar, né, gente? Por exemplo, eu não sei se, fazendo uma analogia com o nosso tempo, se nós estamos no primeiro ataque do gafanhoto, no segundo, no terceiro ou no quarto. Né? Eu não sei, porque às vezes, meus irmãos, a gente vê que os problemas eles vão aumentando, e aqui Joel descreve um problema que vai aumentando cada vez mais. Olha, o que um comeu, aliás, o que um deixou, o outro comeu, o que um deixou, o outro veio e acabou com aquilo também, e houve miséria, fome, pobreza, escassez em função disso. Eu não sei em qual estágio nós estamos da dificuldade, da crise. Brasileiro é acostumado com crise, né? A gente vive com crise já há muitos anos. Nós temos pequenos intervalos de épocas boas e grandes períodos de crise, né? Agora, deixa eu falar para você uma coisa, meus irmãos. Eu estou, né, feliz que vai ter vacina, que, enfim, que tem mobilização para ajudar. Mas eu acredito, meus irmãos, que as coisas a médio e longo prazo só vão piorar, porque o final de tudo se aproxima, e os dias são maus, e não tem como a gente ficar pensando que nós vamos viver aqui na terra o céu não é aqui, meus irmãos. Aqui é um lugar de dificuldade, é um lugar de perseverança, é um lugar de testar os limites. Eu falei aqui algum tempo atrás 3 verdades sobre a vida, e eu queria lembrar você dessas 3 verdades, porque elas têm tudo a ver com o que Joel viveu, e tem a ver com dias difíceis que nós estamos vivendo, dias difíceis na economia, na saúde, no social, no espiritual, enfim, dias difíceis. E 3 verdades sobre a vida. A primeira: a vida é difícil. Por isso que eu tenho aqui uma frase: tá difícil?
Seja forte, porque a vida é difícil, meus irmãos. É difícil. Por isso que Jesus Cristo é o nosso socorro, porque a vida é difícil. Uma outra verdade sobre a vida, quer você goste ou não, é que a vida é breve. É breve. Ninguém sabe quando é o seu último dia. Ninguém sabe se vai até os 80, ou se vai ficar, ou se vai ser chamado a eternidade muito antes. Ninguém sabe, ninguém tem controle sobre isso. Todos os dias morrem crianças, jovens e velhos, para nos manter lembrando de que a vida é breve e que ninguém tem controle sobre a sua hora. Por isso que nós precisamos de um Salvador. Por isso que Jesus é eterno. Ele é eterno. E quando nós temos com Ele um relacionamento, a nossa vida não vai terminar nessa terra, mas nós vamos continuar com Ele na eternidade. Então eu preciso me lembrar que a vida é breve, mas com Jesus eu terei uma vida eterna, amém? E a terceira verdade é que a vida não é justa. Nem sempre aquilo que é justo acontece conosco. Todos nós somos vítimas de alguma injustiça. Todos nós aqui, eu já fui roubado, enganado, prejudicado por terceiros, e creio que você também. Todos nós sofremos na vida níveis de injustiça, e conviver com isso faz parte desse processo da vida. Mas a boa notícia é que Jesus é o justo juiz, amém? E um dia Ele vai nos julgar, e pela obra redentora de Jesus, nós seremos justificados, perdoados, redimidos, e um dia estaremos num lugar onde não haverá mais injustiça, mas onde Jesus será a nossa justiça plena. Eu falei isso só para lembrar para você, que as dificuldades estão presentes na vida, em todo o tempo, em todas as gerações. Assim como no tempo de Joel houve dificuldades sérias, nos dias atuais também há. Também existem dificuldades, sejam elas sociais, econômicas, sanitárias, políticas, enfim, todos nós temos dificuldades, e eu creio que elas testam o nosso limite. Deus permite as dificuldades, porque elas testam o nosso limite, até onde você consegue ir, até onde você vai. As dificuldades vão nos moldando, vão nos mostrando que nós não somos suficientes, que nós não somos tão bons quanto por vezes podemos pensar. E geralmente, meus irmãos, ao longo da história da vida, o auxílio de Deus costuma chegar no momento que os nossos limites chegam ao fim. Quando as nossas forças acabam, via de regra, é quando Deus se manifesta, intervém. Via de regra, é nos momentos do limite humano que o sobrenatural de Deus acontece. E acontece de repente. Lembra que eu falei isso ontem com os jovens? De repente mudam as coisas. De repente surge uma solução. De repente abre-se uma porta. De repente se vem uma providência. De repente se muda a situação. De repente. Porque é quando Deus age, Deus se manifesta quando nós chegamos ao nosso limite. Então, Joel apresenta a realidade, e a realidade é, a vida é difícil, meus irmãos, para os cristãos, para os não cristãos. Agora, se é difícil sofrer com Cristo, muito pior é sofrer sozinho, é sofrer sem Jesus, é sofrer sem um Salvador, sem um auxílio, sem alguém que te ajuda, como diz o pastor Marcelo, eu sou aquele que te ajuda, diz o Senhor. Sofrer sozinho é muito pior. Agora o profeta, ele também apresenta um caminho, e ele fala no verso 13, depois de descrever o caos,
de descrever que os gafanhotos comeram tudo, que não havia mais o que se colher em Israel. Olha a palavra de orientação que o profeta nos traz, verso 13 e verso 14. Ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e chorem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar, pastores, líderes, chorem pelo povo, chorem pelos que sofrem, chorem. E diz mais o texto: venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal, as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor do seu Deus e clamem ao Senhor. Joel diz que em tempos de dificuldade temos que fazer 3 coisas. Primeiro, temos que chorar. Chorar com os que choram, chorar com os que sofrem, chorar com os que perdem, chorar com os que são injustiçados, chorar com os enlutados, chorar pela rebeldia e pelos pecados do povo. Por vezes nós estamos vendo que tem pessoas sofrendo por causa da sua rebeldia. E em vez de ficar brigando, temos que chorar por eles e com eles. Chorarmos pelos nossos próprios erros, por vezes nos afastarmos de Deus. Chorar pelas lutas da vida. Eu falei aqui domingo passado que avivamento é tempo de corações sensíveis e olhos umedecidos, olhos molhados e corações sensíveis, quebrantados, rasgados, como disse Joel, rasguem o seu coração, corações sensíveis e olhos úmidos, pessoas que choram. Meus irmãos, nós temos que chorar mais, chorar de arrependimento, chorar pela rebeldia, chorar pelos pecados, chorar pelo sofrimento, pelas injustiças. Joel também diz que em crises é tempo de jejuar, e aqui o jejum, ele é um chamado a buscar a Deus. Jejum é muito mais que ficar sem comer. Jejum é dizer, eu vou priorizar buscar Deus em vez de comer, eu vou priorizar mais tempo de oração do que me alimentando. É tempo de consagração, de olhar para Deus. Qual foi a última vez que você jejuou sério, meu irmão? Não é fazer jejum intermitente, aquele jejum, sabe, só para ficar fit, não, é deixar de comer para orar, é deixar de comer para ler a Bíblia, é deixar de comer para chorar. Esse é o jejum que agrada a Deus. E também Joel diz que em tempos de crise, é tempo de clamar, tempo de clamar. Como é que nós clamamos, meus irmãos? Orando, cantando, falando, declarando, verbalizando aquilo que nós cremos, aquilo que nós sentimos. Rodrigo, me ajuda aqui agora a clamar. Tem um pedacinho de uma música que diz assim: ouve, ó Deus, a nossa oração, Altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Só essa parte, canta para nós. Ouve, ó Deus, nosso clamor, Pai, nossa oração, Altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que mais uma vez, adora. cante junto. Ouve, Deus, nosso clamor, nossa oração, Altíssimo, sara o Brasil, sara Manaus, sara Porto Alegre, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Tem uma outra canção que me
faz clamar, que diz assim: e ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Vamos de novo, canta essa parte agora, Rodrigo. Ao teu nome clamarei. Sim, Deus. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. De novo, cante junto agora, cante junto. Ao teu nome clamarei. Esse é o clamor da tua igreja, Jesus. Além das ondas, além das ondas olharei. Oh Deus! Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Rodrigo, já que é tempo de clamar, vamos terminar esse clamor com aquela canção que diz assim: a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti, pois por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. A ti eu vou clamar, a ti Jesus, a ti Jesus, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar. Oh Deus, tu és fiel, Pai. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã. Um novo amanhã preparado pra mim. Eu não assisti hoje as transmissões da Anvisa. Nunca imaginei que um domingo muitas pessoas do Brasil iam estar assistindo, né, uma reunião da Anvisa. Mas eu recebi uma mensagem, e eu vou confiar que a mensagem é verdadeira, né? Quem me mandou é uma pessoa confiável, e essa pessoa me disse que um dos diretores da Anvisa, quando deu o seu voto, terminou com a seguinte frase, citando uma canção, e abre aspas: porque ele vive, posso crer no amanhã. Não sei se foi isso que aconteceu, né? Foi isso mesmo, Marcelo? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Em Cristo nós podemos crer no amanhã, meus irmãos. Em Cristo não é o fim, nunca é o fim. Agora o profeta faz uma promessa. Eu quero terminar lembrando da promessa do profeta. Após falar do caos, após mostrar um caminho, ele faz uma promessa, que está no capítulo 2 agora, versos 23 a 26, que diz o seguinte: alegrem-se, moradores de Jerusalém, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, fiz grandes coisas. Eu lhes dei chuvas no tempo certo, as de outono e as de primavera, muita chuva. A colheita de trigo será boa, e haverá muito vinho e muito azeite. Devolverei tudo o que vocês perderam, quando eu mandei as enormes nuvens de gafanhotos, que como os exércitos destruíram as colheitas. Vocês terão comida até não querer mais, e louvarão o Senhor, o seu Deus, e que derramou tantas bênçãos sobre vocês, e o meu povo nunca mais será humilhado. Até o verso 26, aleluia, Deus, obrigado pela tua palavra. Até o verso 26,
Joel traz uma promessa econômica, dizendo: olha, nós perdemos tudo, mas Deus vai trazer de volta, Deus vai trazer de novo, então alegrem-se e confiem que virão novas plantações, e não virá mais gafanhoto. Mas ele segue falando, e ele dá uma outra promessa, que está no verso 28, que é uma promessa espiritual. Olha o que ele diz no verso 28, o Senhor diz ao seu povo: depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, profetizarão, os velhos sonharão, e os jovens terão visões. Glória a Deus. Joel diz: virá tempos de prosperidade econômica, mas sobretudo virá um avivamento espiritual. Os seus filhos irão profetizar, irão pregar o evangelho. Os velhos terão sonhos, voltarão a sonhar. Os jovens terão visões de futuro, visões de para onde ir, de como fazer. E haverá uma conciliação das gerações, crianças, jovens e velhos, movidos por Deus no mesmo propósito. Essa profecia foi lembrada, pastor Eduardo, pelo apóstolo Pedro, quando Pedro em Pentecostes prega, e há um avivamento em Jerusalém, ele lembra essa profecia, e diz: olha, isso está acontecendo de novo, isso está acontecendo novamente. E meus irmãos, pela fé eu creio, que essa palavra de Joel continua valendo, e nós vamos continuar tendo os nossos filhos pregando, profetizando, os velhos tendo visões, os jovens, aliás, os velhos tendo sonhos e os jovens tendo visões. E há um derramar do Espírito, um mover do Espírito, nos guiando em direção ao mesmo propósito. Meus irmãos, eu oro para os meus filhos, para que os meus filhos e os seus filhos possam pregar o Evangelho com poder, possam ir mais longe do que nós, que os nossos velhos continuem sonhando e acreditando, e os nossos jovens tenham visões de como fazer e quando fazer. Eu termino essa mensagem lembrando uma frase que diz o seguinte: pessoas fortes criam tempos fáceis. Pessoas fortes criam tempos fáceis. Houve uma geração de pessoas fortes que criaram muitas coisas que facilitaram a nossa vida. Quando eu penso, por exemplo, na geração dos meus avós, e vejo que eles trabalharam duro para trazer uma série de coisas, e talvez a geração dos nossos avós, dos nossos pais, tornaram a nossa vida muito fácil. Agora, tempos fáceis criam pessoas fracas, e esse é um efeito colateral de tempos muito fáceis, de muitas facilidades. Tempos fáceis criam pessoas fracas. Pessoas fracas criam tempos difíceis. Mas tempos difíceis criam pessoas fortes. Meus irmãos, eu creio que Deus está nos tirando de um tempo fácil, nos colocou no meio de um tempo difícil. E pensa um tempo difícil, né, Márcia? Tempo difícil, porque Deus está nos preparando para sermos pessoas fortes, amém? Homens e mulheres fortes, porque os tempos difíceis precedem avivamentos, precedem movimentos de Deus. E talvez, meus irmãos, essa grande pandemia, essas dificuldades desse tempo, são justamente um chamado para nós nos tornarmos pessoas mais fortes, para que os nossos jovens, nossas crianças, enfim, todos nós,
sejamos pessoas mais fortes, que vão viver para ver um mover de Deus, um avivamento, um tempo novo para a glória de Jesus. Quem concorda, diga amém. Obrigado, Jesus. Assim será para a tua glória, em nome de Jesus.